Graça e a paz, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando um novo período de oração. Nós estudaremos a respeito de cura da alma e o texto, o livro base, na verdade, é o do pastor Cote, pastor Marcos de Souza Borges, conhecido como Cote. É um grande mestre usado por Deus, né, na cura e libertação da igreja brasileira. E o livro ele é pequenininho, mas ele é bem profundo. O nome é A Dinâmica da Personalidade, um profundo diagnóstico para a restauração da personalidade. Então, você que tem se colocado como intercessor, como um profeta, como um mestre, como um pastor de pessoas, você precisa estudar esse livro, estudar mais e conhecer mais a palavra de Deus, para que o nível de liberdade na sua alma venha crescer e você venha ter maior autoridade também para ministrar sobre outras pessoas. E nós sabemos que quando nós somos curados, restaurados, essa libertação ela se estende à nossa geração, né? Ela vai se estender àqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, ele inicia o livro falando, Salmo 118, 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, e Isaías 53, 3, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. E ele está falando aqui sobre quem? Sobre Jesus, tá? E ele começa falando que a revelação, um princípio fundamental na vida cristã é que ninguém é estabelecido em posições principais se não aprender a superar as rejeições. E nós só alcançamos a plenitude do propósito de Deus convivendo vitoriosamente com as cargas da rejeição, tá? Então, nós não vamos apenas tratar nesse estudo apenas os traumas do passado que nos prendem em problemas presentes, mas também encorajar, tá, cada pessoa a uma convivência vitoriosa com as rejeições presentes e futuras que certamente vamos sofrer. Ninguém está livre de rejeições, de traições, de problemas de abandono, tá? Jesus Cristo ele falou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele também venceu, né? Então ele começa falando aqui que há dois tipos de desafios, e aqui ele fala de um texto até grande. E eu gostaria que, se você quiser dar pausa e ler juntamente comigo, é Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21 ao 32, tá? Eu vou ler. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo:
Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como homem leva ao seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegastes a este lugar, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Essa história ela conta quando Moisés enviou os 12 espias à terra de Canaã, e mesmo apesar de ser uma terra prometida, o povo de Israel, os 12 espias na verdade, estavam diante de 2 obstáculos que eles poderiam derrotá-los. E esses 2 obstáculos são os desafios exteriores, tá? Que são as crises circunstanciais, porque ali havia uma infinidade de povos com cidades fortificadas, grandes guerreiros, inclusive gigantes, que eram os Anaquins, né? Um povo terrivelmente belicosos, mas obviamente tudo isso significava um grande desafio para o povo de Israel. E estes desafios, eles são os problemas cotidianos que nós hoje enfrentamos no cumprimento do nosso propósito divino, tá? Que são as limitações financeiras, os conflitos familiares, os problemas de saúde, dificuldade talvez com um novo idioma, dificuldade familiar, né? Então, assim, essas são as circunstâncias, são crises que são uma circunstância que vai passar. E nós enfrentamos essas crises. O outro problema é problemas interiores, que são as crises existenciais. Esses problemas eles surgem por causa da incredulidade. Nós acabamos de ler um texto em que o povo saiu do Egito, Deus abriu o mar, Deus colocou uma nuvem durante a noite, uma nuvem durante o dia, Deus mandou maná, Deus fez brotar água, Deus fez vários milagres, Deus apareceu no Monte Sinai com trovões, da forma que ele aparecia lá, eles viram o rosto de Moisés reluzindo como um sol. Mesmo assim, a incredulidade foi uma crise existencial que o povo de Israel teve diante essa passagem quando os 12 espias foram lá vigiar a terra. Então, a incredulidade ela vai gerar as famosas crises existenciais, onde a pessoa ela perde o sabor pelos desafios da vida, tá? A vida sempre vai ter desafios e nós precisamos crer, porque o medo e a incredulidade são os maiores inimigos das promessas de Deus. O medo ele é paralisador e a incredulidade tira a coragem, tira aquela impetuosidade de avanço que a pessoa tem, tá? Então, o que provoca a incredulidade nas nossas vidas são certos problemas que nós viemos desenvolvendo na nossa personalidade desde cedo. E esses problemas, eles estão intimamente ligados com rejeição e déficit de amor, que é a carência afetiva, tá? Em relação ao meio em que nós vivemos. Nós já estudamos no SOSO, falamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos voltar a trazer isso à tona,
porque nós precisamos de cura nesse sentido e de nenhuma forma a gente quer gerar um peso no seu coração e muito menos gerar um peso com os seus familiares ou as pessoas que você conviveu desde a sua infância. Mas esse déficit de amor e a rejeição é o principal problema para o medo e a incredulidade, tá? E o que de fato derrotou o povo de Israel não foram os desafios externos que nós acabamos de falar agorinha, tá? Eles não foram vencidos devido às grandes fortificações, os guerreiros, não foi por isso. E porque isso não significava nada diante do poder de Deus. O que realmente derrotou os espias e posteriormente todo o povo foi o medo e a incredulidade. Isso está em Deuteronômio 1, versículo 32. Mas nem por isto crestes ao Senhor vosso Deus. Foi a última frase que eu li desse texto. Então, Israel vinha mais de 300 anos de dura escravidão, era tratado com desprezo, injustiça, rejeição. O referencial de liderança que eles tinham era um tirano faraó, que matava, que batia, que açoitava, que fazia passar fome. Tá? E de igual forma, hoje os nossos maiores problemas começam quando começamos a duvidar de quê? Do amor, da aceitação, do perdão e do poder de Deus em relação a nós mesmos. Então, a gente começa a ficar desesperado, com medo diante dos problemas. E é nesse ponto que o inimigo entra para minar as nossas vidas. Porque a nossa fé, que é o nosso fundamento do relacionamento com Deus, aí o inimigo entra para o quê? Colocar a incredulidade. E quando ele entra e coloca a incredulidade, ele nos leva fatalmente à desobediência, o que resulta em quê? Em derrota. Um crente derrotado. Por quê? Porque no fundo, ele não acredita no próprio Deus. Então, olha só, a linha da ação do inimigo. Primeiro ele coloca o medo, aí você coloca uma setinha assim, ó. Medo, que gera incredulidade, que gera desobediência, que gera o fracasso. Então, isso é uma equação, uma linha de ação do inimigo. Medo gera incredulidade, gera desobediência e gera fracasso. Então, o resultado para aquela geração de Israel foi trágico, porque Deuteronômio 1, versículo 35 fala assim: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. Olha só, ninguém deles herdaram a terra, tá? E é certo que os filhos de Israel herdaram a terra de Canaã, mas não aquela geração, exceto Josué e Caleb. Eu e você conhecemos muito bem isso. Então, isso significa que os gigantes, as cidades fortificadas, os numerosos inimigos, apesar de se apresentarem como dificuldades, eles não representam nada diante do poder de Deus, né? E o problema que realmente derrotou o povo de Israel foi o medo e a incredulidade, que provém de um conflito interior relacionado à forma como lidamos com as rejeições da vida. Então eu vou finalizando essa introdução aqui com vocês, que você venha refletir sobre isso, orar, buscar do Espírito Santo a revelação do que você está acreditando hoje, mediante os desafios da sua vida, tá? Os desafios, só para recapitular, os desafios exteriores são as crises circunstanciais, elas vão passar,
são os problemas cotidianos que nós enfrentamos para cumprir o nosso propósito divino. Já os problemas interiores, eles geram as crises existenciais e estão baseados no medo e na incredulidade. E nós vimos a equação medo, que resulta em incredulidade, resulta em desobediência e resulta em fracasso. Então, vamos orar sobre isso? Deus Pai, nós oramos agora. Senhor, que esse conhecimento venha abrir os olhos do nosso coração. Senhor, que nós sejamos um povo que ora, que busca a Tua face, que se humilha diante da Tua presença, mas um povo também curado, restaurado, resgatados. Senhor, que toda rejeição ainda não curada, Senhor, que venha a cura. Senhor, que esse ano de 2023, o mês de fevereiro, venha, Senhor, grande cura na nossa personalidade. Como igreja, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos nos revelar como filhos maduros, como filhos que acreditam no Deus que tem o poder de todas as outras coisas, e que todo medo e incredulidade agora nós ordenamos que saia do íntimo do nosso ser. Nessa hora eu dou uma palavra de ordem, que aonde estiver alojado, aonde estiver escondido, paralisando, gerando derrota e fracasso, agora você perca o domínio na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas. Você não governa mais. Quem governa agora é o amor, é o perdão, é a aceitação do poder de Deus sobre nós. Nós temos um rei e ele é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, e ao terceiro dia ele tem todo o poder sobre a terra, debaixo da terra e nos céus. E é esse o Deus que nós proclamamos e declaramos que sobre as nossas almas, sobre a nossa personalidade, quem governa é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, aquele que nos aceitou, aquele que nos amou primeiro, aquele que enviou o único Filho para morrer por nós, por tanto nos amar, hoje ele está disponível e hoje nós abraçamos ao nosso Deus e declaramos: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Senhor, consagramos esse período de oração, de estudo da Tua Palavra, que nenhuma palavra venha voltar vazia, mas ela venha cumprir o destino a qual o Senhor a designou. Senhor, que venha fluir rios de águas vivas na vida dos meus irmãos e que essa mensagem possa chegar, Senhor, aonde, Senhor, ninguém conseguiu entrar. Senhor, que essa mensagem, ela venha gerar cura, salvação e libertação. E ela venha gerar, Senhor, um novo tempo para os teus filhos. Que venha gerar, Senhor, as chaves para que eles venham possuir a terra prometida. Para que eles venham ter, Senhor, a sua alma totalmente, Senhor, entregue ao governo do Espírito Santo, curados, restaurados, libertos, Senhor, para curar, libertar e resgatar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um forte abraço. Fique com Deus. Até amanhã. E se você quiser, compartilhe essa palavra com outros irmãos.